E a gente começa hoje com uma informação exclusiva em primeira mão. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, concluiu o relatório sobre as correições feitas na 13ª Vara Federal de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O documento deve ser apresentado em uma reunião do Conselho Nacional de Justiça após o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pede a cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. Fontes consultadas pela reportagem confirmaram então que Salomão deve levar o relatório ao CNJ no mesmo dia em que a Corte decidir analisar o caso envolvendo a juíza Gabriela Hart, que é investigada pela homologação do Instituto Lava Jato e por supostamente ter sido omissa depois de receber denúncias de irregularidades na gestão de Sérgio Moro como juiz da operação. Apesar de concluído, o documento ainda não foi divulgado, porque, segundo fontes, poderiam dar aí a interpretação de que há uma movimentação para contaminar o julgamento contra Moro no Tribunal Regional Eleitoral. A análise dos processos movidos por PT e PL está agendada para os dias 1º, 13 e 8 de abril na Justiça Eleitoral aqui do Paraná. Com a conclusão do julgamento envolvendo a vida política do hoje senador, o Conselho Nacional de Justiça deve dar andamento ao processo jurídico. Pessoas que tiveram acesso ao relatório apontam que a juíza Gabriela Hart deve sofrer sanções e, na sequência, processos criminais serão abertos contra expoentes da Lava Jato em pelo menos 4 frentes. Essas frentes são Instituto Lava Jato, acusações de Tacla Duran, acusações de Tony Garcia e os acordos de leniência em paralelo à atuação conjunta entre a Justiça e o Ministério Público. A próxima reunião do Conselho Nacional de Justiça está marcada para 2 de abril, um dia após o início do julgamento contra o senador Sérgio Moro. Vamos lá, o que me preocupa nessa notícia toda é o relógio. Você veja ali que dentro do judiciário há um relógio político. O que não poderia acontecer. Ninguém no judiciário pode ter a régua política como norte. Eu vou esperar aqui para apresentar essa denúncia porque, podem interpretar dessa maneira politicamente. O judiciário tem que dizer dane-se para a política. É isso. A palavra é essa no bom português. E tocar as coisas como elas precisam ser tocadas, sob pena da desconfiança sobre a rigidez do processo. E eu falo aqui com uma tranquilidade tremenda. Você não pode ter fatos políticos na esteira de decisões judiciais. Se há problemas, e segundo o que já apresentou o ministro Luiz Felipe Salomão e o que promete ser o voto do relatório dele, esses problemas precisam ser apresentados, discutidos pelo pleno do CNJ, e a solução tem que ser tomada, a decisão tem que ser tomada, mas com base na lei, nos fatos e na aplicação da lei. Apenas isso, mais nada. Essa coisa de esperar tal decisão porque pode parecer tal coisa, não tem que parecer nada, tem que ser. Tem que ser. Há um fato, eu aplico a lei sobre o fato. Acabou. O que se diz nos corredores lá em Brasília é que vão pedir para a Gabriela Hart a pena máxima para um juiz, que é a aposentadoria compulsória. Um juiz do Brasil não acontece nada mais do que ele se aposentar compulsoriamente. Eu não sei o que ela fez, o que vão imputar a ela, o que ela vai dizer, ela vai ter a defesa dela, mas segundo a expectativa do relatório ser pesado, e já pedi inclusive a aposentadoria dela sobre a questão da Fundação Lava Jato, que é mesmo uma ação controversa, e é por isso aqui a minha energia em pedir que o caso seja tratado com o máximo rigor, porque se tiver algo errado, como parece apontar o relatório, isso precisa ser muito bem explicado, não pode ser tratado no afogadilho, em uma correnteza ali que levou um monte de coisa embora. Isso tem que ser muito bem explicado. Essa é a minha preocupação. E aí quando eu vi a Bia trazendo ali as 4 frentes, Tacla Duran, gente, peraí, um bandido confesso, lavador de dinheiro. Ele mesmo propôs contar os seus crimes em troca de redução de pena. Depois mudou de ideia e falou que foi ali pressionado, ou que haviam propostas para que ele fizesse isso para alguém ganhar dinheiro. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele é um réu confesso. Tony Garcia, senhores, estamos no Paraná, todo mundo conhece o currículo de Tony Garcia. Então, me preocupa tudo isso e reforço aqui o começo do meu comentário.
O judiciário não pode ter relógio político. Não pode. É isso. Vamos lá. As acusações, o que tem sido imputado aos atores, aos protagonistas da Lava Jato, sejam do Judiciário, do Ministério Público Federal, seja qualquer uma das pessoas que estavam ali envolvidas, são fatos graves. São fatos graves. Agora, o que a gente precisa é que esse relatório seja divulgado, que esse relatório traga elementos probatórios, porque o que parece, muitas vezes, para a sociedade brasileira é que você muda o governo, você muda os ventos políticos, por isso que esse comentário do Mark ganha um peso ainda maior, porque parece que, conforme a política ali, a biruta de aeroporto do que está acontecendo em Brasília muda, o olhar sobre alguns aspectos do judiciário, sobre as investigações criminais, sobre a forma como a corrupção é tratada, muda. Então a gente precisa olhar no detalhe o que vai ser apresentado para entender, peraí, qual é de fato o legado da Lava Jato? Qual de fato aquele impacto gerado? Porque não adianta, tem a narrativa do governo de plantão, do governo atual, que diz que, meu Deus, a Lava Jato foi o grande mal do Brasil, afetou a economia, afetou pessoas de bem. Olha, tudo tem que ser desfeito. E tem tudo aquilo que a sociedade brasileira, a sociedade paranaense lembra, que nós vimos corruptos sendo presos, corruptores sendo presos, dinheiro sendo devolvido, tudo isso aconteceu, nada disso é uma fantasia. Então não adianta tentarem reescrever a história. O que a gente precisa ter claro é, os abusos precisam ser punidos, os excessos precisam ser corrigidos, as lições devem ser aprendidas. Agora, você não pode querer transformar tudo num único bolo, numa coisa só. Até porque, quando a gente trouxe aqui a questão do TRE, ali está sendo julgado o político Sérgio Moro e a sua conduta de caráter estritamente eleitoral. Se ele cometeu erro, se ele teve abuso de poder econômico, enfim, seja lá o que for. Então não tem a ver com o comportamento dele enquanto juiz. É disso que se trata. Temos que olhar o comportamento dele como juiz, e para quem já viu algumas prévias dos posicionamentos do ministro Salomão no CNJ, até alguns embates com o ministro Luiz Barroso do Supremo Tribunal Federal, sabe que a coisa é bastante polêmica e existem margens ali, margens no plural, para diversas interpretações. Tem muita coisa por vir, Mark. Agora, o que a gente não pode ficar refém é dessa necessidade de reescrever a história para agradar quem está ocupando o Palácio do Planalto, ou seja lá quem for. Porque é isso. A gente percebe Odebrecht ser, recolocado no mercado, você percebe outras construtoras, outros agentes políticos, Zé Dirceu dando festa de aniversário prestigiado. Enfim, o Brasil vive um dia da marmota e isso me assusta. Pedroso, para trazer um bastidor aqui, dentro das cortes superiores, o ministro Luiz Roberto Barroso é visto como lavajatista. Ele é, sim, visto até pelos colegas. Claro que ninguém fala isso oficialmente, mas é a piada. Inclusive que falam para o próprio ministro. Neste caso em específico, inclusive, houve uma discussão processual, de mérito não, mas processual, sobre como seria a condução desse caso da Gabriela Hart. O ministro Barroso tinha um entendimento, o ministro Salomão teve outro, eles até chegaram a ter discussões mais ásperas em plenário por conta desse processo. Mas Brasília está assim, então ninguém se apega ao fato. Como é que deve ser uma boa discussão jurídica de um caso? Olha, a Bia tem uma tese aqui que é boa, tem esses elementos aqui, esses fatos, O Mark tem outro, o Pedroso tem outra, às vezes são mais teses, mais do que duas, e o debate se dá tecnicamente, é isso que se espera de uma decisão bem tomada. Mas ali, você está nesse time, eu estou no outro, o que chega a beirar o absurdo. Mas nós vivemos dias absurdos, Essa é a grande verdade nesse país. Agora,